Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Bom, você aí de casa, se você for pai, mãe ou avô, com certeza tem alguma preocupação com os jovens no ambiente das drogas, no mundo das drogas, né? Como evitar isso, né? E aqui em Votuporanga e em todo o Brasil existe o Programa Nacional de Resistência a Drogas e Violência. Com certeza você já ouviu falar que é o PROERD. Então, para isso, para falar sobre esse programa, eu recebo aqui hoje em nossos estúdios uma pessoa muito conhecida aqui em Votuporanga por ser instrutor desse programa, logo desde lá do início do programa, que é o cabo da Polícia Militar, Kleber Troiani. Ele atua, então, como instrutor nas escolas. Muito obrigada, Kleber, pela sua presença aqui hoje. Nós que agradecemos, né, em nome da Polícia Militar, foi uma satisfação, conte conosco. Conta então pra gente um pouquinho, Troiani, esse programa ele existe na nossa cidade há quanto tempo e quantas crianças já foram atendidas? O PROERD aqui em Votuporanga é desde o ano de 2000, né? E nós atingimos, até o finalzinho do ano passado, em torno de 24 mil estudantes formados do PROERD. 24 mil estudantes, muito legal. E você atua nesse programa desde o comecinho? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu até brinco que os cabelos e o tamanho não são os mesmos, mas a vontade continua. Eu tive a satisfação de, no início, era eu e a policial Aline, né? Depois, a policial Aline, né, ela teve uma promoção e aí vieram outros companheiros, né? Onde a gente pode citar também o sargento Josué, o policial Cândido, o saudoso policial Samuel, o policial Marcos, o policial Marcelane e atualmente eu e o policial Murari. Agora conta então um pouquinho, Troiani, como é esse programa? Como ele chega nas escolas? Qual é o cronograma, a formatação desse atendimento? O PROERD, todo início de ano, nós temos uma reunião, né, com as coordenações das escolas e aqui em Votuporanga ele é aplicado exclusivamente ao 5º ano, tanto das escolas públicas quanto particulares. E nós conseguimos atingir 100% dos alunos de 5º ano que estudam nas escolas de Votuporanga. Nessa reunião são definidas as datas, dias e horários da aplicação do programa. Ele é desenvolvido num total de 10 lições, divididas em mais ou menos 12 encontros. Tem a presença do professor em sala de aula e é uma parceria voltada, né, que consiste entre a escola, polícia e família. Existe uma reunião prévia para apresentar ele aos pais e, estando de acordo, todos os alunos, né, nós da Polícia Militar e a coordenação e direção das escolas, traça um planejamento. E dentro desse planejamento a gente faz a aplicação do programa. É em uma aula semanal de em torno de 45 a 50 minutos. Ah, então ele atinge toda a cidade, não precisa, a escola não precisa se inscrever, é isso? Não, como que funciona? Logo no início dos anos de 2000, quando a gente foi apresentar, o primeiro passo foi apresentar o programa ao COMAD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas do município. Foi aprovado no COMAD e depois ele passou a ser apresentado às diretorias das escolas, que logo, né, fecharam um contrato, né, unilateral, onde deixando bem claro, né, a posição e aí a responsabilidade de cada um, entre a escola, a polícia e a família, para poder iniciar a aplicação. Depois, aos outros anos, a gente só faz automaticamente essa renovação, diretamente nas escolas. E é um programa nacional que ele atingiu grande credibilidade nos últimos anos, não é, Troiani? Sim, o PROERD, né, na realidade, a origem dele foi nos Estados Unidos. E é muito interessante porque ele surgiu de um problema envolvendo jovens no crime. E uma das alavancas desse crime era o uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Foi onde, né, uma pessoa teve uma ideia lá do Departamento de Educação de Los Angeles, convidou o chefe de polícia do local e eles começaram a fazer reuniões com psicopedagogos. E chegaram à conclusão que tanto a polícia quanto a escola estavam trabalhando bastante. Porém, os resultados eles não conseguiam fechar. E o índice ele só aumentava de jovens envolvidos em ações criminais. Nesse momento foi que eles pensaram em montar um projeto.
Foi montado um projeto em torno primeiro semestre, mais ou menos, de 1983. E aí ele iniciou em algumas escolas da cidade de Los Angeles. As famílias de imediato aprovaram, foi onde fechou-se um contrato em um esforço cooperativo entre a escola, polícia e família. Daí, de Los Angeles, ele se transformou no ano seguinte num programa que virou, né, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Lá o nome é DARI, né? Drug Abuse Resistance Education. E para nós aqui, então, traduzindo, ficou PROERD. Depois ele se expandiu para o mundo, chegou aqui no Brasil no ano de 1992, para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 92, iniciou, mas não deu sequência. E ele foi oferecido à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A partir de 1993, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela adquiriu, né, o PROERD, através desse acordo, né, com o Departamento de Polícia de Los Angeles, e foi aonde deu a sequência e expandiu para todo o Brasil. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um centro de treinamento e formação de instrutores PROERD, que ela serve o Brasil todo. É muito interessante pensar isso, né, Troiani? A Polícia Militar como instrutor de crianças, né? É muito legal. Como é para você esse contato? Muito gratificante. E aí, aproveitando, Fabiola, o que aconteceu? A ideia deles qual foi? A princípio, quem que aplicaria essas aulas? E foi aonde, né, por orientação e discussão em grupo, envolvendo várias pessoas da sociedade, eles chegaram à conclusão que seria importante ser um policial fardado. Por isso que, né, no Brasil, geralmente são as polícias militares, né? Mas a exigência é que seja um policial fardado. E por que seria? O objetivo é que o policial fardado, ele estará no dia a dia tendo contato direto com os jovens. Você vai se lembrar que antigamente até alguns pais, avós usavam o termo, né? Em alguma situação errada de um filho, de um neto, cuidado, eu vou mandar a polícia te prender. Verdade. Né? E um dos objetivos também foi mostrar que a polícia, ela é uma aliada na proteção das pessoas. Não só na fiscalização, né? Mas como prevenção e proteção. Sim, tanto é que o lema da polícia, né, preservar vidas e aplicar a lei. Né? E até na aplicação da lei, o grande objetivo é garantir direitos iguais a todas as pessoas. Esse é o grande objetivo. Desmistifica, né, aquela visão de policial, uma pessoa distante, né? Sim, sim. E você se aproxima mais das escolas, sim, né? E uma das questões também, Fabiola, é o pessoal acreditar que nós vivemos em sociedade. E o grande objetivo é cada um fazer a sua parte para fazer parte de uma rede produtiva. Né? Para a gente ter cidadãos realmente que pensam em produzir algo de bem, para a gente ver a melhoria tanto do seu bairro, tanto da sua cidade, e assim, consequentemente, estado, país, e aí vai. Esse é o objetivo. Tá certo. Bom, o Cabo Troiani me trouxe aqui a cartilha, né, que eu agradeço desde já. A cartilha que é utilizada em sala de aula, então, ela tem aqui todos os ensinamentos, as dicas para os jovens. É sobre isso que eu gostaria de falar agora, então, Troiani, nessa a prática disso tudo, né? São vários temas que vocês discutem, né, no PROERD. A gente fala só do combate a drogas, mas são muitas outras missões, né? Quais seriam as principais? O grande objetivo, Fabiola, é passar para as crianças a importância que eles têm para a sociedade, né? Que a maior riqueza que eles têm é a vida. Essa não tem preço. E se a gente souber tomar decisões sábias, né? Decisões saudáveis, as consequências serão favoráveis. A gente passa muito para eles em definições sobre drogas, que nós temos dois tipos de drogas, né? As lícitas e as ilícitas. E as lícitas, elas têm uma permissão, porém com algumas regras. Exemplo, bebida alcoólica e cigarro, proibida ao menor de 18 anos. Ao maior, elas são permitidas, desde que se respeite regras. E o objetivo também é passar a importância de se respeitar as leis, né? Tanto no seu dia a dia, para você ir para a escola, você faz parte do trânsito e existem as leis de trânsito. Se você fizer a sua parte, você diminui o risco de acidente, você tem uma atitude mais positiva e a consequência ela será melhor. Um outro detalhe também que a gente tenta trabalhar com as crianças
é a motivação da autoestima individual, né? Que mesmo que eles tenham algum problema na família, algum problema, um exemplo próximo deles, que eles não precisam seguir aquele problema, e sim seguir sempre o caminho do bem, que é vendo as pessoas produzindo coisas boas, não mexendo em nada de ninguém, não brigando. Até o Proerd ele trabalha com três frases, né? Que é o não à mentira, não às drogas e não à violência. Esse é o grande tripé que a gente fala, que a gente tenta jogar para eles, para que eles possam ter uma vida bem melhor. E com exemplos positivos. Nessa idade... Qual é a faixa etária mais ou menos? De 9 a 11. 9 a 11. Até para explicar, Fabiola, o Proerd, se alguém pesquisar, ele vai dar que ele existe na educação básica, inicial, né? Não com esse mesmo currículo. Tem o 5º ano, que é o que nós abrangemos, e tem também a questão do 7º ano. Mas por uma questão de logística, foi definido aqui em Votuporanga a aplicação exclusiva de 100% ao 5º ano. Por quê? É de 9 a 11 anos. E eles ainda são crianças. O ídolo deles ainda é o pai e a mãe, ainda é o professor, ainda é o policial, né? E fica mais fácil depois da gente poder dar uma sequência mais à frente do programa. Ele está mais receptivo a essas informações. Sim, sim. E para nós também é muito importante, porque você vê, na maioria das crianças, existe algum ato de peraltice, alguma coisa, mas a inocência deles, né? De estarmos próximos e a gente poder contribuir para a formação de cada um. Eu ia te perguntar sobre isso, essa receptividade, né? Qual é o retorno que eles te dão? Para nós é muito gratificante e valorosa. Eu até comentei que fez muita falta para todo mundo nesse período, a distância da pandemia, que nós tivemos, né? que cumprir. Mas como ele fez mal para nós também, policiais. Por quê? Porque cada ida na escola, a gente fala que você recarrega, né, a bateria, o ânimo e o sonho. Eu falo que a criança, ela trabalha com sonho. E ela exige tão pouco da gente, né? E a gente fica muito, muito satisfeito em poder participar e contribuir de uma maneira mais ampla aí com toda a sociedade. Bacana, Troiani. Desde já, parabéns por esse projeto maravilhoso. Não é fácil, né, lidar com esses adolescentes, com a linguagem dos adolescentes, né? Quais estratégias você usa para passar essas informações? A gente usa muito aquela justiça restaurativa, né? Então, o que a gente passa? Que a ideia é formá-los para que eles sejam os futuros apresentadores de televisão, os futuros diretores da escola, empresários, funcionários, policiais, professores, enfim, para que eles sejam pessoas produtivas do bem. E aí a gente coloca muito para eles isso, quando às vezes eles vêm com alguma rebeldia ou alguma situação em que eles não concordem, né? A gente coloca, e se você estivesse na direção da escola, né? A gente trabalha muito essa justiça restaurativa. Se você fosse dono da sua empresa, teria que ter regras ou não? E é onde eles começam a refletir. Então a gente trabalha muito com essa reflexão também. E tem dado certo. Diz pra gente, então, quais são as dicas básicas, assim, que você transmite nas palestras? É possível você elencar as principais? O grande objetivo é honestidade, né? Companheirismo e respeito ao próximo. A gente comenta muito com eles que o respeito ao próximo, ele é fundamental. Tem pessoas que têm habilidade para determinada área, mas nós precisamos de todos. A gente comenta com eles também que ninguém é insubstituível, mas tem muitas pessoas especiais, né? E a gente tenta valorizar muito a figura do professor, né? O exemplo do professor, né? A dedicação do professor, para que eles possam ter uma vida melhor. Então, é em cima desse trabalho, honestidade, respeito e valorização individual. E o que eles contam para vocês, Troiani, nesse dia a dia, nesse contato direto com esses jovens, a partir do momento que eles ganham uma certa intimidade e liberdade de falar com vocês, quais são as principais queixas, talvez, desses adolescentes? A maior parte seria a questão de alguma ausência familiar, né? É a grande reclamação que eles fazem para a gente, né? Às vezes, deles não conseguirem se identificar e ter um respaldo de onde eles estão. É uma pena, né? É um problema social que acho que é mundial, mas hoje existe um trabalho bem legal, viu, já feito pelas escolas, né? Onde a gente sempre que
percebe alguma coisa de diferente e que está caindo para uma questão de vulnerabilidade, a gente já direciona para pessoas especializadas. E a outra questão que eles trazem muito para a gente são os sonhos, né? De ser um policial, né? De ser um bombeiro, de trabalhar numa área ambiental, de trabalhar, um exemplo, numa televisão, na área da saúde, né? Que é o que nos motivam também. Até a gente comenta que escola, né? É uma fábrica de sonhos. Então a gente fala muito em reuniões de pais que nós participamos também. Participe do sonho do filho, né? Participe do sonho do neto, né? Motive. Mesmo que não vai dar certo no futuro, mas se ele estiver sonhando, a cabeça está voltada para coisas boas, né? Não deixar que entre nada de negativo na vida. E essa ausência familiar tem trazido alguns problemas que nem sempre dá para ser corrigidos. Você acompanhou esses jovens, né, vamos dizer, diversos perfis de jovens dos últimos adolescentes, né, até dos últimos 20 anos pelo ProERD, né? O que você percebeu ao longo desses anos? Qual é o adolescente de hoje? A gente percebe assim, ó, infelizmente, né, alguns não estão sabendo lidar com essa questão de informatização, né? Porque o que a gente comenta com eles? Um exemplo, nas escolas públicas, né, foi autorizado o uso do telefone celular, né, com regras. E alguns estão perdendo, né, essa facilitação, esse benefício por não saber usar. Então, o que a gente tenta passar para eles, até na justiça restaurativa, é que é muito importante a gente pensar no coletivo. Exemplo que a gente dá sempre, né? Gosto muito de ouvir uma música. Mas será que o ritmo que eu vou ouvir é o mesmo que você gosta? Então, às vezes é justo eu colocar na altura que eu quiser, prejudicando os demais? E se fosse o contrário, né? E às vezes a gente encontra, né, um aluno ou outro querendo ouvir uma música na hora que não é para ouvir, né? Então, é essa ausência de limites, que às vezes, né, ela já se iniciou, né, na família e que vai para a escola. Mas é fundamental, a gente não cansa de dizer, né, nas reuniões de pais, que as famílias coloquem os limites, né? Que as famílias deixem, né, bem claro a importância que a escola tem na vida do aluno, né, da pessoa. E a importância de todos se unirem nesse sentido, porque muitos Sim. deixam para a escola educar, né, Sim. Troiano? E não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe que a escola forma pessoas, né, a nível profissional, né? E, inclusive, a gente comenta muito com eles, né, do tripé, escola, polícia e família. Escola formando pessoas, né? Isso. A polícia ajudando pessoas na questão da preservação da vida, né? E também da aplicação da lei. E a família, né? A família formando na maneira de educar, de dar uma sequência positiva e produtiva. Se todos trabalharem alinhados, o resultado ele é muito positivo, né? Pode acontecer, né, de famílias boas e ter alguma situação desagradável, principalmente envolvendo drogas. Às vezes acontece, sim, mas a gente vê que é o mínimo do mínimo. Eu lembro uma vez numa reunião que teve aqui, e nós fomos convidados do Conselho Tutelar, né? Foi até uma capacitação. E eles trouxeram um palestrante, eu não me lembro agora, um senhor, e ele fez uma pergunta, né? Será que existe receita para criar filhos? Quem acha que tem, levanta a mão. Eu acreditava que não levantei, e a maioria também não. E ele falou, ó, e eu vou provar, ele já tinha mais de 70 anos de idade, que existe. Às vezes ela não dá certo, né? Tá. Mas existe, que é, né, a atenção, o exemplo, a atitude, né, a firmeza e o contato pessoal. Seja ele próximo ou distante. Igual ele deu um exemplo lá. Às vezes o filho na escola, ele fez algo que não é compatível com aquilo que ele tem em casa, né? Mas às vezes a gente nem tem esse contato. Então participe da vida do filho, vê como foi o dia, o que aconteceu. A gente sabe da correria das famílias do dia a dia, né? Seja ela profissional, comercial, financeira, mas não tem preço a vida, né? Então essa é a motivação que a gente tenta passar para eles, né? Essa presença dos pais, né? Sim. Troiano, quais são as maiores ameaças que vocês percebem hoje no dia a dia para esse adolescente, né? Onde a gente deve prestar mais atenção? Nas amizades, né? Nos contatos.
infelizmente, às vezes aparecem muitos desafios. Até tem uma aula que a gente fala muito com eles sobre desafio. O que seria um desafio saudável e um desafio, né, que pode te levar para ter problemas? Então, seria as amizades, os contatos, os lugares onde eles vão frequentar. Exemplo, a gente tem várias crianças, né? Nós temos aqui na rede pública, na rede municipal, que eles ficam na escola até o 5º ano. Automaticamente, depois do 5º ano, que é onde eles têm um encontro com o ProERD, eles vão para uma escola maior. E a preocupação de muitos é falar, eu estou com medo de ir para lá, como é? E é onde a gente, né, sempre faz uma reunião, né, com os pais dizendo, acompanhe, vai primeiro, mostre a escola, e a gente fala para eles lá na escola, pode ter algum tipo de problema? Poderá acontecer, como em toda a vida, mas você vai ficar próximo de pessoas boas. Vocês vão ficar próximo do círculo de amigos de vocês, que vocês têm confiança, próximo do inspetor de alunos, sabendo, tem uma turma isolada, né? Cuidado, né? O que essa turma está fazendo? O que eles vão fazer? As escolas estão todas preparadas para que não tenha nenhum tipo de problema, mas o problema ele vai para a escola. E a ideia qual é? Para que eles fiquem em lugares onde eles diminuam o risco de problemas. Então, é companhia, é lugares, é atitude e é acompanhamento. Você tem percebido que o acesso às drogas ele está mais facilitado? Os adolescentes já estão mais conscientes? Qual é a realidade do momento? Sim, né? Eu falo que o mundo, né, está muito globalizado, né? E até para nós, às vezes, o nosso serviço de inteligência, ele consegue identificar, às vezes, né? Quando vai ser lançado algum tipo de uma droga sintética, um exemplo. E para a comunidade também, né? Hoje você digita, a gente tem até, Fabiola, pedindo muito para os pais, né? Essa questão, um exemplo do telefone celular e internet, né? Não é para privar, né, a criança, o adolescente, mas acompanhar. A responsabilidade tem que ser do maior de 18 anos, né? Um exemplo, eu dei um telefone ao meu filho e eu sou responsável por aquele telefone. Eu oriento ele e eu tenho que acompanhar. O contato tem que ser meu. E aí a gente percebe que ficou muito mais fácil tudo hoje. Sim. Porém, eles estão também mais informados. Eu até comento assim, que hoje quem tem menos de 18 anos e aceita o cigarro comum, né? A gente comenta com as crianças que é considerado uma pessoa doente. Precisa de um tratamento, né? E não é vergonha nenhuma, a gente fala para eles. Busque um tratamento médico. Por quê? O que consequência o cigarro vai trazer para a sua vida? É mesmo que você pedir para ter a possibilidade de uma doença. Você comprar uma doença. Inclusive, a gente deixa uma frase para eles que a gente fala o seguinte também. As drogas, né, incluindo o cigarro, bebida alcoólica, ela não tem nenhum poder sobre você, a menos que você deixe. Então, exemplo, pai, mãe, maior de 18 anos, às vezes eles vão ter contato com uma bebida alcoólica. E a gente fala para as crianças, isso é permitido pela lei, tá? Desde que eles não tenham o excesso, o exagero, e desde que se for beber, não pode dirigir, não pode trabalhar, para você não causar nenhum tipo de problema. Para o maior, né? Segundo os estudos médicos, né? O organismo ele consegue fazer a autolimpagem, desde que não tenha o excesso. Para o menor, não. Por quê? Ele está em formação, né? Os órgãos estão se formando. Então, a gente tenta trabalhar com eles isso aí. Você vai poder, no futuro, tomar um exemplo, uma bebida de gosto para saborear? Vai poder. Porém, desde que você veja as regras, né? E cuide da própria saúde, não tendo nenhum tipo de excesso. Enquanto menor, aí não, aí é proibido. Essa questão de levar informação para uma criança, né, 9, 10, 11 anos, né, seria a grande vantagem desse programa? Quer dizer, você antecipar os problemas, né, você realmente conversar com essa criança sobre temas delicados, né, que muitas famílias ainda evitam, né, falar sobre isso. Acho que é muito cedo, né, Troiani? Sim. Qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Não, os estudos mostram que eles estão próximos das informações cada vez mais cedo, né? E aí a importância é fundamental, porque às vezes eles trazem informações para a gente, mas até informações cruzadas, né? Eles misturam algumas coisas. Exemplo, Troiani, mas eu estava vendo que a farmácia tem um nome de drogaria. Por quê?
né? E aí a gente explica, olha... Eles já abrem os olhos para isso, né? Sim, Legal mesmo. realmente, a farmácia, ela trabalha com a medicação. E a medicação, ela é considerada uma droga, mas ela é uma droga lícita, permitida. Porém, você precisa acompanhar uma orientação médica. Por quê? Então, o que a gente passa para eles? Drogas, destruição. Então, ela vai destruir. Lembra dessa palavra. E, no caso do remédio, vai destruir o remédio, desculpa, vai destruir a doença. Tá. Porém, com acompanhamento médico. Se for sem acompanhamento médico, pode destruir a própria vida. Né? Aí eles comentam, olha, é verdade, porque fez mal, não fez. Uns até falam, mas quando eu tenho uma determinada dor, a minha mãe já dá o remédio. A gente explica, sim, porque quando você nasceu, você teve um acompanhamento médico, a sua mãe já sabe o remédio que você pode, que você não pode. Eles devem puxar a orelha de pai e mãe em casa, né? Sim, também, sim. Né? Até essa questão da bebida alcoólica, a gente tem um cuidado muito especial para falar com eles, né? E deixar claro, né? Que o pai, a mãe, às vezes um irmão maior de 18 anos, eles podem ter acesso, né? Porém, desde que com a regra, o limite da saúde e o limite da lei. Vocês, enquanto polícia, né, vocês têm percebido essas crianças mais preparadas para dizer não às drogas? Ou pensando na pandemia, você acha que a saúde mental ficou um pouco comprometida? Qual é a visão que vocês estão tendo desse jovem? Eu acredito que mexeu com todo mundo, Fabiola, né? Mas nós, né, nessa questão, como policial e até como cidadão, eu entendo que o grande problema está sendo essa distância com os pais. Né? Na correria do dia a dia, essa luta para tentar manter, um exemplo, a casa, algumas famílias estão distantes. Então, tipo assim, foi terceirizado para a escola, para o serviço social, a educação do filho. E aí isso começa a comprometer toda uma formação. Eles estão melhores preparados, eles têm melhores informações, mas se não tiver essa base de convivência familiar, né, de acreditar, exemplo, eu lembro bem, Fabiola, que eu adorava jogar futebol, né? Fui criado no bairro da Estação, lá tem alguns canteiros nas avenidas, e a gente adorava ficar lá jogando futebol, mas a gente tinha o limite do horário, tinha o limite que tinha que cumprir as regras da escola. Eu lembro nas reuniões de pais, né? Onde ia o pai ou a mãe, quando algum professor questionava, né, alguma atitude da gente, logo já vinha, né, a orientação em casa, e orientação firme. E se não cumprisse com aquela orientação que foi passada da família, a escola tinha total apoio para tomar as decisões que deveriam ser tomadas. Hoje, o que a gente percebe às vezes, né? Algumas famílias aí, eles falam que eles querem paz. Aí entregam um celular, entregam um computador, mas não acompanha. Mas até quando que vem essa paz, né? Às vezes você vai ter um transtorno, a família que tem, um exemplo, um jovem que se envolve numa droga, não tem mais sossego na vida. Existe recuperação? Existe, mas o melhor caminho é a prevenção. E essa é a nossa ideia. Com certeza, Troiani. A questão da valorização da vida também é outra área que vocês trabalham bastante. Infelizmente, temos visto alguns casos de jovens, né, que tentam acabar com a própria vida, enfim, coisas que a gente nunca ouviu antes, né? Como é que está isso? Como é que vocês trabalham esse tema tão delicado em sala de aula? Motivando o autoconhecimento de si próprio, né? E para que cada um possa ver naquilo que pode ser útil à comunidade. O grande problema, a gente vê de alguns jovens aí, eles estão totalmente desacreditados. Às vezes por algum motivo familiar, né? E geralmente e eles acabam desvalorizando escola, desvalorizando uma vizinhança saudável, desvalorizando uma convivência mais saudável, e eles buscam como refúgio, né, alguns tipos de drogas e algumas aventuras, que geralmente vêm também através das más companhias. E então a gente passa muito para eles sobre consequências, né? A atitude que você vai tomar hoje, seja positiva ou negativa, ela vai trazer consequência. Compensa, vale a pena? Então a gente tenta fazer um trabalho de reflexão com eles, né? Exemplo, cada um tem um sonho, né? Desde ser piloto de avião, né,
até ser um exemplo, um coletor de reciclável. A gente ouve às vezes, né? Teve uma criança que comentou que o sonho é ela poder trabalhar numa cooperativa de reciclagem. Falamos, que bacana, que legal. Por quê? Porque vai estar contribuindo com um mundo melhor. E essa é a ideia de passar para eles. Então é de tentar fortalecer eles, né, na autoestima interna e do autoconhecimento. Exemplo, né, o sonho do Troiano era ser jogador de futebol, né? Eu queria jogar na seleção brasileira, mas não deu. Aí chegou num ponto que eu falei, poxa, valeu a pena, né? Eu tive bons professores, né, que me orientaram e falaram, tudo bem, mas junto com o futebol você vai estudar. Por quê? Fui até um ponto, agradeço muito a Deus as oportunidades, mas não deu para me seguir no futebol. Foi aonde eu fui e hoje estou aí, um exemplo, como instrutor, né? Alimentando e valorizando novos sonhos, que é a ideia da rede produtiva. Com certeza, Troiano. Eu vi aqui na cartilha também que vocês trabalham a questão do bullying, né? É um tema cada vez mais falado, né? Muito conhecido nos últimos anos. Como vocês trabalham isso em sala de aula, com esses alunos? Os alunos também se queixam? Eles chegam até vocês para se queixarem? Sim, sim. O que nos preocupa, Fabiola, é assim, que aumentou muito a queixa, né? Antigamente, a gente, às vezes, passava por algumas situações e a gente conseguia, às vezes, até através do círculo onde a gente estava convivendo, administrar de uma maneira melhor. Hoje, por algumas questões a serem estudadas ainda, a gente percebe que nem todos conseguem, né, resolver a situação. E é a nossa grande preocupação, que pode desencadear graves problemas, inclusive algumas questões até contra si próprio. Então, o que nós passamos muito para eles, né? Logo para a criança. Temos cor de pele diferente, né? Olhos diferentes, eu brinco com eles, cabelos diferentes, jeito de se vestir, jeito de se falar, gostos, mas somos todos seres humanos. Então, assim, se coloca no lugar do outro, né? E a gente fala sempre para eles, você gostaria que alguém mexesse nas suas coisas? E eles, unânime, não. Então é justo você mexer nas coisas de alguém, sabe? Você gostaria, um exemplo, que alguém ficasse apontando algo que você não gosta em você? Né? Exemplo, a gente pergunta para um menino lá, o seu sonho, ser jogador de futebol, você queria ser igual quem? Aí eles colocam, né, vários ídolos deles, vários exemplos, né? Às vezes você fala sobre um policial, eles colocam os ídolos, e aí a gente coloca para eles também. Parece que você ontem chamou aquele colega seu daquilo. Você gostaria de ser comparado àquilo também? Será que ele ficou contente? Será que... Então, entre os jovens, né, os adolescentes, a gente percebe que existe, às vezes, um refúgio. Às vezes eu começo a apontar o defeito em você para mim tentar me esconder de algo. Né? Então, exemplo, você vai participar de uma nova apresentação na escola, né? Às vezes eu não consigo, eu não tenho a coragem de estar lá e eu fico tentando convencer você a você não ir. E de uma maneira negativa. Então a gente passa muito para eles essa questão, respeito às leis e respeito às pessoas, né? Que é para a gente tentar conviver. Vamos conviver, né? Você não é obrigado a gostar daquela pessoa. A gente até passa para eles também que existe uma diferença entre colega e amigo, né? Colega, pessoa conhecida. Então, na classe, você tem vários colegas, né? As pessoas que você conhece. Mas amigo, amiga, pessoa confiável e que respeita você como você é. Igual a gente comenta, o professor. Ele tem a função na classe do pai, da mãe, de um amigo, de uma pessoa confiável, né? E muitos fazem até o papel que o pai e a mãe não está fazendo, né? No caso dos professores. E a gente passa isso para o jovem, né? Para ele não fazer para ninguém aquilo que ele não quer que seja feito a ele. Tá certo. São valores que não só para a criança, mas para todo adulto, para todo mundo que está nos assistindo, faz todo sentido, Sim, né, Troiano? Essa é a ideia, né? Bom, eu agradeço muito a sua vinda aqui hoje, agradeço toda a Polícia Militar que nos acompanhou, que nos ajudou com essa sua vinda aqui. Muito obrigada mesmo, viu? A TV Unifev está sempre de portas abertas. Nós que agradecemos, inclusive a parceria, viu, Fabiola? A TV Unifev, todos os anos do ProERD, ela foi parceira de alguma maneira. Logo no início, nós tínhamos a dificuldade na questão do material, né, nosso, nos livros, né, do estudante. A Unifev já participava. De alguns anos para cá, o governo ele fornece tanto o livro do estudante
como o certificado, tá? E aí a Unifev tem presenteado as crianças com uma régua personalizada. Que bacana. Né? E a alegria é muito grande, né? E a gente só tem a agradecer. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo há longos anos, né? É uma satisfação. E, em nome da Polícia Militar, conte conosco. Nosso objetivo é fazer parte de uma cidade ordeira, né? E que respeite a pessoa e o ser humano sempre em primeiro lugar. Tá certo, Troiano. Você tem todo o meu respeito e todos os seus colegas também. Muito obrigada, viu, mais uma vez. A gente vai continuar falando aqui sobre esse assunto tão importante que é o equilíbrio emocional, que é a saúde dos nossos adolescentes, né? Então, no próximo bloco, eu vou receber aqui a psicóloga do Colégio Unifev, que acompanhou também a aplicação do ProERD lá no Colégio Unifev, que é a Júlia Zangrando. Então, você que está gostando do nosso bate-papo, continue aí que a gente volta já já.